Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje vamos falar como fomos parar na salinha de imigração e como foi todo esse processo lá na salinha de imigração e o que a gente fez para não ser deportado. Se você ainda não me conhece, meu nome é Pedro Henrique e agora vamos falar sobre a minha experiência na salinha de imigração. E fique até o final desse vídeo que eu vou te dar dicas de quais documentos levar, como se preparar para esse momento. Bom, pessoal, o exemplo que eu vou utilizar aqui foi a nossa primeira viagem internacional que a gente fez para Cancún. A gente nunca tinha viajado, nosso passaporte era novo e, resumindo praticamente essa história, a gente Chegamos lá no aeroporto de Cancún, a gente estava esperando lá na fila de imigração. Quando chegamos lá, o agente que estava lá, que entrevistou a gente, ele perguntou para onde iríamos. Eu mostrei ele o comprovante do hotel. Nisso ele pediu nossos celulares, eu entreguei e ele pediu para acompanhar ele. Aí nisso eu já tinha pesquisado muito sobre as questões burocráticas do México. Eu já sabia que tinha muita gente que estava sendo deportada do México. E quando ele pediu nosso celular e pediu para acompanhar ele, eu já sabia que a gente estava indo para a salinha de imigração. Chegando lá nessa salinha, ele colocou a gente numa sala tipo de espera, que era com várias outras pessoas também que estavam ali passando por esse mesmo processo. Eu fiquei ali aguardando mais ou menos 15 minutos. Aí depois disso tava eu e meu namorado. Aí depois disso eles chamaram a gente, pediram para ir só uma pessoa. Nesse caso foi eu. Aí eu deixei minhas malas lá. Peguei todos os documentos, eu sentei lá com ele e ele começou a fazer as perguntas. Ele fez várias perguntas, perguntou quantos dias a gente ia ficar, qual hotel que a gente estava indo, se a gente tinha passeios comprados, qual era o motivo da nossa viagem. Aí eu fui respondendo ele, eu mostrei, ele perguntou qual hotel a gente ia ficar, eu mostrei para ele o comprovante do hotel e de um Airbnb que a gente tinha comprado também. O pacote que a gente tinha comprado era para Playa del Carmen, o hotel nosso era em Playa del Carmen, e como o nosso voo saía de Cancún, eu peguei 2 dias de Airbnb em Cancún, porque a gente queria conhecer Cancún também, e como o nosso voo saía de Cancún, para ficar mais perto, eu entreguei ele o comprovante do Airbnb e expliquei isso para ele, que eu tava com 2 hotéis. Aí ele perguntou se o meu Airbnb já estava pago. Eu falei que sim. Ele perguntou quais passeios eu ia fazer. Falei que a gente ia visitar as pirâmides, a gente ia na Cocobongo, que a gente ia na Ilhas Mujeres. Mas só que eu não tinha comprovante de nada, porque eu deixei tudo pra comprar lá na hora. Ele perguntou se eu trabalhava, e nisso eu falei sempre a verdade. Na época eu trabalhava como atendente de caixa, eu falei com ele que eu era atendente de caixa, e meu namorado trabalhava na construção civil, e nisso eu já imaginei que eu ia ser deportado, porque eu era caixa e meu namorado era construção civil, a pessoa ia imaginar que eu estava tentando ir para os Estados Unidos. Mas ele perguntou se eu trabalhava de carteira assinada. Eu estava com minha carteira, eu entreguei minha carteira para ele. Eu estava com meu aviso de férias, entreguei para ele também. Ele perguntou se ele podia ficar com minha carteira. Falei que sim. Ele perguntou como que eu ia pagar minha viagem. Eu falei assim, que a gente estava levando $500 cada um. Ele perguntou se eu estava levando mais dinheiro. Eu falei assim que estava levando cartão de crédito. Aí ele pediu para ver os cartões de crédito que eu estava levando. Eu mostrei ele, perguntou qual que era o limite do cartão. Eu falei o limite em reais, ele pediu o limite em dólares. Eu informei para ele qual seria esse limite em dólar. E nisso a entrevista acabou, ele mandou a gente aguardar de novo. A gente ficou aguardando mais ou menos uns 40 minutos. Depois que a gente ficou aguardando esse tempão, a gente estava super aflito, achando que ia ser deportado e tal. E era a nossa primeira viagem internacional, e isso já passa na sua cabeça, tipo, nossa, você gastou rios de dinheiro, e você chegar ali naquele momento e você ser deportado, você perde hotel, você perde viagem, você perde um sonho, né? Pra gente naquela época era um sonho, a nossa primeira viagem internacional. E você tá ali naquele momento é horrível, eu não desejo pra ninguém, porque você imagina sempre o pior. Eu já tava imaginando que ia ser deportado. E antes de ir pra lá, eu já tinha mandado e-mail no consulado do Brasil. Eles me responderam falando que os casos de brasileiros que estavam sendo deportados no México era muito grande. Nem o consulado brasileiro poderia fazer nada nesses casos. E depois que a gente ficou aguardando uns 40 minutos, na sala que a gente tava aguardando tinha umas 30 pessoas. Aí eles foram chamando o nome de todo mundo e a gente já aflito porque ele não tinha chamado o nosso nome. No fim, ficou só eu, meu namorado e uma pessoa na sala. Todo mundo que eles chamaram, eles mandaram se retirar da sala e acompanhar eles. Eu já imaginei que eu tinha sido deportado, porque ele liberou todo mundo e não liberou a gente. Depois, mais ou menos uns 10 minutos, ele voltou, falou que a gente tinha sido liberado, já bateu um alívio, chamou a gente para assinar uns documentos lá, recolher a digital, entregaram nós o nosso passaporte e nossos celulares, pediram desculpas, que falaram que era um processo migratório comum,
seria bem-vindo ao México e tinha liberado a gente. Então, pessoal, antes de passar todas as dicas aqui que a gente fez, eu quero te orientar que, independente do país que você estiver indo, igual na questão do México, tem o visto, nos Estados Unidos que precisa de visto, esses países que precisam de visto, ele não te isenta de ser deportado. Então, preste muita atenção nas dicas e use as dicas que eu vou dar a seguir. Então, pessoal, vamos às dicas para você se preparar para esse momento. Como eu já disse em várias partes dos vídeos, eu acho válido vocês levarem o máximo de documentos que vocês tiverem. No meu caso, eu levei carteira de trabalho, levei meu aviso de férias, comprovante do hotel, comprovante da passagem, do seguro que a gente fez de viagem. Eu tinha só um comprovante de passeio, eu tinha levado isso. Se você tiver esses documentos de passeios que você vai fazer impresso, leve também. Se você não tiver, deixa isso em mente ou anotado em algum lugar, porque eles vão te perguntar. Vocês têm que levar todos os documentos que comprovem a finalidade da sua viagem, seja ela trabalho, a turismo. Acho muito válido vocês levarem todos os documentos impressos, porque no meu caso, eu acho que é o normal, eles recolhem seu celular, você não vai ter acesso ao seu celular. Se você tiver acesso ao celular também, você pode ficar sem internet, não são todos os aeroportos, tem internet. Talvez você não tenha uma internet também internacional. Coisa que eu fiz também é você pesquisar sobre a cultura, sobre o país que você estiver indo. No próprio site lá do Itamaraty você encontra todas as informações de todos os países. No nosso caso, eu entrei lá na Embaixada do Brasil no México. Tem a página da Embaixada no Brasil no México. Tem todas as informações de requisitos para você entrar naquele país. Todas essas informações também você encontra no próprio site da companhia aérea que você está viajando. Igual tem países que vão demandar mais documentos, tem países que vão demandar menos documentos. Igual quando você vai para o Caribe, você tem que ter a vacina de contra a febre amarela. Todas essas informações você encontra no próprio site da companhia aérea, mas também você encontra no site dos consulados do Brasil em todo o mundo. Os consulados do Brasil tem páginas também no Instagram, cada consulado ou cada embaixada no Brasil tem as páginas lá no Instagram, vocês podem contatar eles via Instagram. Se vocês tiverem também uma pergunta muito específica, podem mandar e-mail para eles sempre respondem. Nas minhas outras viagens internacionais que eu fiz, eu mandei e-mail para eles responderam muito rápido. Igual, na época que eu fui pro México, eu perguntei eles via e-mail essa questão de documentação. Eles me responderam com 2 dias, falando que realmente essa questão de brasileiros no México sendo deportados estava muito grande, que era para me levar todos os documentos que comprovavam a minha viagem. Quando a gente foi para Punta Cana, minha mãe estava comigo. Eu estava com medo em relação a remédios, porque minha mãe toma muito remédios controlados. Eu mandei e-mail para ele perguntando como é que era essa questão de levar remédios na mala. Eles me responderam. Agora, recentemente, a gente foi para a Argentina, eu também mandei um e-mail do consulado do Brasil lá na Argentina sobre a questão do drone, que eu queria levar um drone pra gente fazer uma filmagem lá na Argentina. Eles me responderam também falando que não tinha problema, que eu deveria verificar somente a questão da bateria. Então, assim, você tem que conferir todas as documentações que o país exige. Tem país que exige alguns documentos específicos, outros não vão exigir tanto. Aconselho muito vocês, antes de viajar, você entrar lá no site do consulado do Brasil, do país que você estiver vindo. Lá tem o e-mail, tem o telefone, guardem isso com vocês. Qualquer imprevisto que você tiver naquele país, é o consulado do Brasil que você vai ter que recorrer. Uma coisa que aconteceu com a gente, na hora que a gente chegou lá no aeroporto, que a gente foi liberado da imigração, e respondeu um formulário de entrada no país, informando quanto que a gente estava levando dinheiro, esses formulários que sempre perguntam. O namorado foi preencher o formulário dele, colocou a pasta de documento deles lá no balcão quando ele estava preenchendo. Ele saiu, não percebeu que ele tinha deixado a pasta de documento deles lá, e depois que a gente sai da área ali de fiscalização, a gente não pode mais retornar. E nisso o passaporte dele estava lá. Ele perdeu praticamente a única coisa que ele não poderia perder, que era o passaporte. E sem esse documento você não consegue mais, infelizmente, voltar para o Brasil. Então a gente já estava praticamente quase entrando em contato com o consulado do Brasil lá no México para solicitar um passaporte de urgência, mas aí quando a gente estava indo para Playa del Carmen, na saída ali da imigração tem um quiosque, que é a empresa de ônibus lá do México, e a moça deu a dica da gente conversar pela porta, onde fica o pessoal da limpeza, onde que entram os funcionários do aeroporto. Fomos lá, informamos para ele que a gente tinha esquecido um documento lá no guichê. Ele passou o rádio pro pessoal que ficava lá. Felizmente encontraram o nosso documento, a gente não precisou da Embaixada do Brasil, mas eu acho muito válido vocês entrarem lá, acharem esse telefone já, ou então vocês entram lá, procurem saber das informações
informações, porque qualquer imprevisto que você tiver fora do Brasil, é a embaixada, é o consulado do Brasil lá na cidade que você estiver, que você vai ter que contactar. Então, pessoal, resumindo praticamente tudo que eu falei aqui, levem todos os documentos possíveis que você tiver, que comprovem a finalidade da sua viagem, levem tudo impresso, levem todos os passeios que vocês tiverem comprado, tudo que você tiver gasto com essa viagem. Caso vocês venham ser solicitados, por isso você já vai estar preparado, você vai ter ali com a sua pasta de documento pronta para entregar. E o mais importante de todos, que eu sempre destaquei aqui nesse vídeo, entra lá no site do Itamaraty, entra lá no portal consular e veja todos os requisitos que você tem que cumprir para entrar naquele país. Não adianta nada você estar com a viagem toda planejada ali e você chegar lá e te solicitar uma coisa que você não tem, sendo que é uma coisa obrigatória para entrar naquele país. Eu já vi muita gente na internet, já vi muitos conhecidos que vão para o Caribe, obrigatória a vacina de febre amarela. Se você não tiver esse documento, você nem embarca no avião, então a gente perde viagem, gasta um dinheiro a mais remarcando. Então entrem lá, confirem todas as obrigações. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o like, não deixe de se inscrever aqui no canal se você gosta de conteúdos como esse sobre viagem. Ficou até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.